Muito boa tarde. Vamos então dar início à sessão plenária com o título Ser Sustentável, Viver o Futuro. Cumprimento os presentes, cumprimento também quem está em casa online a ver este congresso. Nós vamos ter este tema, é um tema complicado, ser sustentável, viver o futuro. Vamos ter aqui assim como oradores o professor Miguel Castro Neto, que é diretor da Nova Information Management School, Nova IMS. Depois vamos ter como oradores o engenheiro João Graça, da empresa Simple Works Associados, é associado da GEC Orpa, do Grêmio do Património, o professor Luís Fialho, da Universidade de Évora, e a professora Teresa Ferreira, do Instituto Superior de Agronomia. O tema é um tema muito complicado, porque aborda um tema que remete para o que nós devemos fazer hoje para não comprometermos o futuro e termos um futuro sustentável. O problema é o que é que vai ser esse futuro, não é? Com que variáveis o futuro vai, qual é a demografia que vamos ter, como é que vamos continuar a aumentar a nossa demografia no nosso planeta, quais são as alterações climáticas que vai haver, a pirâmide etária, a ordem política mundial que está a mudar como se está a ver de dia para dia, a rapidez com que as coisas mudam, a inércia com que a sociedade reage, tudo isto são problemas que remetem para uma mudança atual e mudar os nossos comportamentos atuais é a coisa mais difícil que há. Prever futuros é fácil, dizer o que se vai fazer no futuro, a dificuldade é nós fazermos hoje o que temos de fazer para mudar o futuro. Vamos começar esta sessão com um pequeno vídeo do nosso patrocinador, do patrocinador da sessão, que é o SEMAS de Sintra. E, portanto, peço ao André para meter o vídeo. Depois vou pedir para o professor Miguel Castro Neto fazer a sua intervenção.
Portanto, acabou o vídeo do patrocinador. Dou então a palavra ao keynote speaker, professor Dr. Miguel de Castro Neto, que é diretor da Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena o Nova Cidade Urban Analytic Lab. E é também presidente de administração da Lisboa é Nova, Agência de Energia de Lisboa, e membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros. Do que tu és? Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje e fazer uma intervenção sobre o tema desta sessão, que era ser sustentável pelo futuro, projetos de investigação de vários setores. Como foi referido, eu sou diretor da Nova Information Management School, que é a Escola de Gestão de Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Nova de Lisboa, onde criei e lidero um laboratório chamado Nova Cidade Urban Analytic. E é desse ponto de vista que eu iria, digamos assim, partilhar alguns projetos, alguma investigação, comunicação que temos vindo a fazer nesta área e, do nosso ponto de vista, está estritamente relacionado com esta questão da sustentabilidade. No fim da linha, nós hoje sabemos que 50% da população mundial tem cidades. Em 2050 é expectável 70%, 75% da população global viva em áreas urbanas. É onde nós consumimos mais energia, emitimos mais gases com efeitos de estufa, produzimos mais resíduos, mas também ao mesmo tempo são os espaços onde nós inovamos, criamos riqueza, temos a inovação provocada pela criatividade e pela cultura, e portanto há um desafio imenso nós nos espaços urbanos, nós conseguirmos garantir que gerimos de uma forma eficiente e eficaz as infraestruturas e os serviços e garantimos qualidade de vida a quem vive ou visita ou trabalha nestes espaços. Obviamente que nem tudo acontece nas cidades, apesar do que eu disse, e o trabalho que nós vimos vindo a fazer e que iremos abordar hoje aqui assim nesta intervenção, decorre alguns dos projetos no contexto estrito de cidades, mas também de territórios, de comunidades. E era isso que eu gostava de abordar nesta sessão, e perceber como é que hoje em dia nós, de facto, temos uma oportunidade única, digamos assim, quase de mudar o paradigma da forma como nós construímos políticas públicas no sentido lato do termo. Como é que quem governa, como é que a administração, como é que, e quando eu digo governo central ou local, podemos efetivamente desenhar políticas públicas, desenhar intervenções e concretizá-las com base em dados e em boa gestão de informação, para ter a certeza que as intervenções que realizamos e os resultados que obtemos são aqueles que nós queremos e que os recursos que nós utilizamos são os mínimos necessários para atingir esse fim e que só intervimos onde efetivamente demonstramos que é necessário, quer no espaço, quer no tempo. Esta ambição, portanto, está muito alinhada também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo número 11, que é as cidades e comunidades sustentáveis, que na realidade tem 4 ambições, uma delas, obviamente, que é a sustentabilidade, mas depois também a inclusão, a resiliência e a segurança. E, portanto, são preocupações que estão sempre presentes quando nós pensamos em sustentabilidade, em cidades e comunidades sustentáveis. Como é que nós olhamos para este enorme desafio? E agora remeto para o campo de intervenção da escola que dirijo e do laboratório que coordeno. Nós olhamos para as cidades e territórios inteligentes e sustentáveis como um espaço em que nós utilizamos a transformação digital como instrumental para alcançar o objetivo que eu acabei de referir. Ou seja, eu poder intervir, eu poder gerir infraestruturas e serviços, eu poder desenhar políticas públicas em que tire partido dos mais recentes desenvolvimentos disponíveis em termos de tecnologia, em termos de potencial de captação de dados que temos hoje, para eu conseguir ser o mais eficaz e eficiente possível nesse processo.
Este trabalho é desenvolvido no contexto do Nova Cidade, como eu referi, o Nova Cidade Urban Analytics Lab. Eu vou apenas hoje cobrir aqui algumas das áreas em que nós trabalhamos, mas neste website está uma visão bastante mais ampla de todos os projetos que nós desenvolvemos, até porque alguns deles eu não vou referir aqui, mas para eu poder pensar em Data-Driven Public Policies, ou eu pensar em utilizar ciência de dados para construir modelos analíticos, há um trabalho a montante que tem que acontecer, que tem a ver com Data Governance, com a criação de repositórios em que os dados estão atuais, estão a ser geridos, garantimos a sua qualidade, garantimos que respeitamos a privacidade e o RGPD, garantimos uma utilização ética. Eu não vou abordar esses temas, mas nós temos trabalho de ser desenvolvido também nessa área, que ao fim e ao cabo são as fundações para o que nós queremos fazer. Mas, de qualquer forma, o Nova Cidade Urban Analytics Lab é, na realidade, uma rede. Hoje nós temos parcerias estabelecidas, quer ao nível de municípios, quer de regiões e comunidades intermunicipais, quer com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde nós desenvolvemos não apenas atividades de investigação e de inovação, mas também formação, quer formal, quer com frente de grau, quer não com frente de grau, e depois atividades de sensibilização e, digamos assim, quase de evangelização do TEPA das cidades e territórios inteligentes e sustentáveis. Também aqui eu não me vou alongar, mas para dizer que este trabalho já começou há um número de anos atrás e, digamos assim, nós em 2022 tivemos um momento muito importante para nós, que foi todos os anos em Barcelona há uma chamada Feira Mundial das Cidades, e nesta Feira Mundial das Cidades em novembro, pela primeira vez, Portugal teve um pavilhão de Portugal, onde estiveram municípios, estiveram empresas, teve uma comitiva de autarcas, de mais de 40 autarcas em Barcelona, tiveram membros do governo, não se vê ali muito bem na fotografia, mas no meio está a Ministra da Coesão Territorial e o Secretário de Estado da Internacionalização. Isto foi um caminho que começou há uns anos atrás, eu gosto deste slide particularmente, porque posso fazer a referência ao meu querido e falecido amigo António Almeida Henriques, que era Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Na primeira vez que fomos para Barcelona éramos 2, e portanto no ano passado conseguimos chegar a este ponto de ter um pavilhão de Portugal na Feira Mundial das Cidades. Portanto, para dizer que o trabalho que nós desenvolvemos não é apenas um trabalho que é feito dentro da universidade, no laboratório da universidade, porque também é, e portanto também temos a nossa produção científica regular na maior parte dos projetos que desenvolvemos, mas mais do que isso é feito com o ecossistema, com a comunidade, com os stakeholders que depois a seguir podem tirar partido dos projetos que desenvolvemos. Se eu quisesse dar assim um pouco uma ideia global de como é que nós trabalhamos e qual é que é o framework com que abordamos os desafios da construção das cidades e territórios inteligentes e sustentáveis, eu diria que para já nós cruzamos conhecimentos de 3 áreas distintas: sistemas de informação geográfica, business intelligence e data science. E o cruzamento destas 3 áreas permite-nos depois a seguir trabalhar os problemas nesta visão de cidade ou território como plataforma. Quer isto dizer o quê? O nosso ponto de partida é nós criarmos valor com a capacidade que hoje temos de capturar dados de múltiplas origens e formatos. Quer isto dizer o quê? O que vemos ali assim, naquela camada inferior, é, na realidade, os sistemas operacionais das organizações, podem ser das câmaras municipais ou podem ser de outras entidades, sei lá, pode ser de um operador de transporte público, pode ser da EPAL, o que for. Os dados gerados pelos sensores, que cada vez temos mais sensores espalhados por todo o lado, e as próprias pessoas. Nós hoje, todos nós, ativa e passivamente, produzimos dados que podem servir para esta ideia de construirmos a cidade ou o território como plataforma. No caso das pessoas, estes dados têm 2 naturezas: uma, os dados passivos, e outros, os dados ativos. A inteligência coletiva ativa e passiva. Quer isto dizer o quê? Todos nós estamos aqui, todos nós temos um telemóvel, todos nós temos o MBWay, todos nós, sei lá, usamos o Waze, e ao termos o telemóvel e usarmos essas aplicações, estamos a gerar dados que quem nos dá acesso a serviços está a capturar e depois pode vender serviços de informação. Depois a seguir temos a inteligência coletiva ativa, que é o facto de, não sei quem é que já utilizou no local onde resido, aquelas aplicações do tipo Na Minha Rua, em que eu vou registando ocorrências do que é que acontece no espaço público, ou os orçamentos participativos,
Portanto, a quantidade de dados que nós temos ao nosso dispor é absolutamente extraordinária. Esta visão de cidade-território como plataforma, digamos assim, é o estádio máximo de maturidade digital digamos assim, das autoridades locais. Porque neste momento o que nós vemos, na maior parte dos casos, são exemplos de verticais. Portanto, as cidades têm um sistema que gera, faz a gestão inteligente dos espaços verdes. E, portanto, tem umas estações meteorológicas, uns sensores de umidade no solo, e depois decidem quando e quanto regarem, mas é da rega. Depois, a seguir, tem outro sistema que é o sistema inteligente de gestão dos resíduos sólidos urbanos. E tem um sistema que há sensores nos contentores, e quando os contentores estão cheios, ele exatamente divisa que tem que ser lá recolher o lixo. E assim sucessivamente nos vários verticais. Nós, do nosso ponto de vista, o que nós queremos é agregar os dados de todos estes sistemas verticais e que são muito operacionais, de gestão do cotidiano da organização, da cidade, e tentar criar novos insights, novo conhecimento que vai melhorar a governação do território. Por exemplo, o que é que isto quer dizer? A maior parte destes casos, os dados de um vertical impactam outros verticais. Imaginando que há um evento numa determinada praça da cidade, automaticamente isso vai provocar um aumento da produção de lixo, a necessidade de segurança, a necessidade de reforçar os transportes públicos. Portanto, na realidade, nenhum vertical está isolado dos outros verticais. E é essa dimensão que nós trabalhamos nos projetos que desenvolvemos. E essa dimensão é feita numa vertente analítica em 3 também, digamos assim, patamares de sofisticação. Temos uma primeira fase, digamos assim, que é o que nós chamamos a analítica descritiva, que é nós conseguimos agregar todos estes dados e compreender o que é que foi a evolução ao longo do espaço e do tempo e onde é que nós estamos hoje. Temos depois a analítica preditiva, que é, eu consigo, com base neste histórico e enriquecendo com a minha base de conhecimento com dados externos, prever o que é que pode acontecer, e se eu consigo descrever o passado e prever o futuro, eu vou conseguir fazer analítica prescritiva. Quer isto dizer o quê? Eu posso testar diferentes cenários, ver qual é o impacto desse cenário no meu objetivo e depois é que eu decido o que é que vou fazer para contrariar, digamos assim, a previsão que resultava da análise do histórico. Para isto acontecer, a governação dos dados é fundamental e nós advogamos com toda a veemência a necessidade de cada vez mais existirem iniciativas de dados abertos. Para quem trabalha nestas áreas mais analíticas, nós temos hoje um imenso desafio de acesso a dados, apesar de todas as diretivas comunitárias e toda a legislação nacional que vai sendo produzida, de facto não há dados abertos disponíveis suficientes. Porque aqui nós estamos a falar não é de dados agregados, se me derem o dado de, por exemplo, de consumo de água de um concelho num ano, esse dado na realidade não tem qualquer utilidade para fazer qualquer analítica preditiva. Eu dou um exemplo, que é, se eu quiser perceber o impacto de um determinado fenómeno que vai acontecendo ao longo do ano, eu não posso usar, para tentar prever esse fenómeno, dados de variáveis que são iguais todo o ano, porque não funciona, uma coisa não explica a outra, que uns são estáticos e os outros são dinâmicos. E, portanto, esta necessidade de dados abertos é inquestionável. Se conseguimos fazer isto, depois nós conseguimos criar valor para várias esferas, desde a administração, que é onde nós mais trabalhamos, e, portanto, construímos instrumentos e construímos plataformas que melhoram a gestão e o planeamento das cidades e dos territórios. As empresas, se tiverem acesso a estes dados, vão poder criar novos produtos e serviços, porque deixam de ter como preocupação a gestão dos dados, mas só têm que se preocupar com a utilização dos dados. A academia pode fazer projetos de ensino e investigação e no fim da linha, ou seja, no foco, no princípio, o cidadão, o foco na qualidade de vida e bem-estar das pessoas, conseguimos melhorar os serviços e a informação que damos aos cidadãos. Posto isto, e agora, pronto, passo à segunda parte, espero que não tenha sido demasiado monótono nesta intervenção mais de enquadramento teórico, mas gostava de partilhar convosco alguns exemplos concretos do que é que isto quer dizer e o que é que já fazemos hoje, que já não é ficção científica. Os 2 primeiros exemplos que eu vou dar foram desenvolvidos num projeto que já terminou, o Urban Co-Creation Data Lab, que coordenámos e que foi desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Agência de Modernização Administrativa, com o Centro de Supercomputação de Barcelona e com a NEC. Porquê a NEC? Porque a NEC foi a empresa que desenvolveu e continua a desenvolver a plataforma de inteligência urbana de Lisboa, que se não conhecem, sugiro que tentem descobrir,
porque é absolutamente extraordinário o que hoje se faz em Portugal, numa cidade portuguesa, sendo que não é a única, obviamente. Mas neste projeto em concreto foram desenhados 5 desafios pela Câmara Municipal de Lisboa, quer pelos vereadores envolvidos, quer pelos serviços técnicos. E estes desafios envolviam desde a micromobilidade, à resposta à emergência, a acidentes rodoviários, ao estacionamento ilegal, à gestão de resíduos sólidos urbanos e até à poluição. Este da poluição foi bastante sofisticado, que era se houver um caminhão-cisterna que tenha gases tóxicos dentro do mesmo e que tenha um acidente e que esses gases se libertem, usámos os supercomputadores de Barcelona para modelar a dispersão destes gases na atmosfera. Só foi um pequeno problema, o modelo foi espetacular, mas infelizmente não se podia trazer para Lisboa, porque tínhamos de trazer o centro de supercomputação todo para Lisboa e isso não dava. E então os outros 4 desafios foram feitos cá em Lisboa, no Nova Cidade, e foram entregues tudo isto que eu estou a falar do Urban Creation Data Lab, se forem ao site do projeto, estão lá os modelos, estão lá os dados, estão lá os algoritmos, é tudo. Está tudo publicado de forma aberta. Mas dentro destes 4 desafios, eu gostaria de mostrar 2 para explicar também o que é isto da analítica descritiva, preditiva e prescritiva. O primeiro é um exemplo de algo que provavelmente a maior parte de vocês conhecem, se calhar espero que muitos já sejam clientes, que é a rede Gira, a rede de bicicletas partilhadas de Lisboa. E o que é que nós fizemos? Nós tentámos ajudar a Câmara Municipal a resolver um problema logístico associado ao funcionamento da rede, que era, nós num primeiro momento estivemos a analisar como é que funcionava a rede, ou desanalisar o histórico, e depois construímos um modelo que consegue prever, daqui a 3 horas, qual é aqui a taxa de ocupação de cada estação da Gira. E se eu sei a taxa de ocupação, eu posso decidir se tenho que colocar bicicletas ou tirar bicicletas para garantir que os clientes, quando chegam à estação, têm sempre bicicletas disponíveis, ou então têm sempre uma doca para estacionar uma bicicleta. E, portanto, nós construímos este modelo. Este modelo em concreto, como eu disse, isto foi um projeto, quase um misto de investigação e inovação. O algoritmo foi entregue à Câmara Municipal de Lisboa e a NEC implementou o algoritmo diretamente sobre o sistema operacional da EML, que tem os dados de ocupação, e passaram a ter este sistema totalmente funcional. Portanto, a analítica preditiva. Neste segundo exemplo do mesmo projeto, o que nós fizemos foi ir mais longe, analisar os dados de um número de anos bastante significativo de acidentes rodoviários em Lisboa, para depois nós conseguirmos construir, eu vou voltar aqui assim um bocadinho atrás, para o slide anterior, portanto nós tivemos a analisar a evolução histórica dos acidentes em Lisboa, dizer que depois há coisas curiosas quando nós começamos a trabalhar com dados. Neste exemplo em concreto nós olhamos para ali, é uma coisa extraordinária, quer dizer, o crescimento dos acidentes em Lisboa é uma coisa exponencial. O que é que se passa nesta cidade? Quase todos os anos duplicava quase o número de acidentes, mas na realidade isto depois a seguir tem a ver com data governance, porque o que acontecia era que a sofisticação da recolha dos dados melhorou ao longo do tempo. Portanto, não é que haja um crescimento de acidentes, o seu registro é que passou a ser mais exato e efetivo. Mas pronto, construímos este modelo, associámos os acidentes à meteorologia, às características das estradas de Lisboa, para nós então tentarmos criar um risco de acidente. E, portanto, com base no histórico e nas características, nós conseguimos criar um risco de probabilidade de ocorrência de um acidente, porque se são acidentes, nós também não os conseguimos prever, porque senão não se chamavam acidentes. E, portanto, o que nós sabemos é quando é que existem condições favoráveis para acontecer um acidente. E com base nesse conhecimento, nós construímos um simulador em que eu posso selecionar um troço de uma estrada de Lisboa e depois testar, alterar o número de faixas, ou a velocidade limite, ou a existência ou ausência de radar, ou a existência ou ausência de um semáforo, e perceber para aquele troço que impacto é que isso tem na redução ou no aumento da probabilidade da ocorrência de um acidente. E, portanto, eu consigo ter uma política de intervenção na cidade que é perfeitamente segmentada e é quase uma espécie de acupuntura. Dizer que tudo isto depois tem vários nuances, quando nós trabalhamos com dados, as coisas mais estranhas podem acontecer. Se eu lhes perguntar daquelas variáveis que estão ali, se acham que há alguma, quais é que acham que são aquelas que têm tendência a provocar mais acidentes? O número de faixas, aumentar o número de faixas, eventualmente pode reduzir os acidentes.
aumentar a velocidade, provavelmente aumenta os acidentes, e pôr radares e retirar radares. O radar ajuda a haver acidentes ou a reduzir os acidentes? Portanto, conseguimos ter as duas versões ou não? Eu, como estou aqui em cima, não consigo perceber. Então, mas não é? Pronto. Com base no histórico dos dados que nós temos, a existência do radar provoca acidentes. E, portanto, estou a ver ali o eixo norte-sul, começamos a descer para Alcântara, está ali aquele radar mesmo a pedir para as pessoas travarem a fundo, e pronto. O que é que acontece? Isso é verdade porque temos poucos radares. O modelo, se for com os dados dos últimos 2 anos, a partir do momento que há uma rede com 100 radares, a velocidade média da cidade reduziu mesmo. Até porque eu não sei quantos dos presentes é que já foram brindados, mas eu lá em casa, pronto, a minha mulher já conseguiu levar 2 multas com 9 minutos de intervalo. Eu levo, mas é com uma periodicidade maior. Mas o meu caso é eu consigo ser multado várias vezes no mesmo sítio. Pronto, vou pensar noutras coisas. Adiante. Mas para dizer, ou seja, isto passámos à fase da analítica prescritiva. Ou seja, eu consigo usar a ciência de dados para construir um instrumento em que eu consigo fazer simulações para eu decidir o que é que eu vou fazer, para fazer estritamente o necessário para garantir o objetivo que eu quero alcançar. Dito isto, nós, a partir de certa altura, começámos a ir um bocadinho fora destes problemas mais do cotidiano da gestão da cidade por parte das equipas técnicas, dos departamentos dos municípios, e neste caso em concreto, que é um projeto do programa MIT Portugal em que participamos, nós tentámos abordar um outro aspecto que hoje em dia se fala muito, não sei se já todos ouviram, apenas alguns, que é aquela ideia da cidade dos 15 minutos. A ideia da cidade dos 15 minutos é eu ter, perto do local onde eu vivo, em 15 minutos a pé ou de bicicleta, acesso aos serviços básicos do cotidiano. Desde o trabalho, o ensino, a saúde, a cultura, os espaços verdes. Pronto, alguns dizem que isto se calhar é um bocadinho utópico, alguns dizem também que nem toda a gente vive na cidade, portanto esta questão dos 15 minutos é muito discutível, mas de qualquer forma a ideia, o princípio, na realidade, o propósito do Carlos Moreno, quando construiu esta ideia, não era tanto nos 15 minutos para as pessoas chegarem aos sítios. A ideia, na realidade, o que ele estava a defender era que se nós conseguirmos ter os serviços do cotidiano num espaço em que nós podemos ir a pé ou de bicicleta, vamos aumentar a interação social e vamos voltar a construir a cidade e a comunidade que se perdeu, não é? A maior parte de nós, provavelmente no prédio onde vive, não sabe o nome das pessoas todas que lá têm, nem no prédio ao lado, então muito menos, e portanto a ideia era um bocadinho tentar voltar a construir a comunidade. O que nós tentámos aqui assim foi precisamente tentar perceber o que é uma rua que seja boa para as pessoas a usarem. E, portanto, nós construímos um simulador de walkability em que nós criámos um indicador de caminhabilidade. Eu vou dizer em inglês, caminhabilidade, não estou nada a ver isto funcionar. Walkability, um walkability indicator. Este projeto tinha uma zona de estudo, e tem, que é o Parque das Nações, o Beato e Marvila, e nós avaliámos metro a metro os passeios de toda esta zona e avaliámos de acordo com as variáveis que a literatura diz que são aquelas que impactam a walkability, onde é que é mais favorável ou menos favorável para as pessoas caminharem. E eu posso escolher um troço de uma rua, um quarteirão, um bairro, uma freguesia, e depois posso testar, alterar essas variáveis que impactam a walkability para dizer, agora vou aumentar as infraestruturas verdes. Não, vou aumentar o número de ofertas de serviços. Vou colocar mais paragens de autocarro e ver como é que isso impacta, digamos assim, esse indicador de walkability. Dizer que este projeto do programa MIT Portugal, em concreto, é liderado pela nós e depois nós podemos validar os nossos resultados com base na posição de pessoas que usavam os telemóveis. E, portanto, havia um espaço seguro, onde nós não podíamos tirar dados, os dados estavam todos anonimizados, mas tínhamos lá exatamente onde é que as pessoas andavam ao longo do espaço e do tempo, e pela sua velocidade de deslocação podíamos identificar quais é que dessas pessoas estavam a andar a pé, essas estavam a andar a pé que estavam nos passeios, e depois a seguir nós avaliámos a fiabilidade do nosso modelo. E de facto confirmou-se os resultados, onde nós dizíamos que era mais verde, é onde havia mais pessoas a andar, mas também descobrimos que o modelo funcionava muito melhor ao fim de semana do que aos dias de semana. Quer isto dizer o quê? As pessoas aos fins de semana estavam a andar por lazer e, portanto, escolhiam os sítios mais agradáveis para andar a pé. E durante a semana esse não é o driver. E, portanto, este é o trabalho que nós temos vindo a desenvolver para tentar contribuir.
5 minutos. Já só tenho 5 minutos. Ai, valha-me Deus. Devia-me ter avisado 5 em 5 minutos. Então, só para dizer, isto foi, digamos assim, a primeira etapa. Nós hoje em dia já estamos a trabalhar não à escala da cidade, não, mas à escala do território. Este projeto chamado Smart Region é um projeto também da nova IMS. Nós estamos a fazer um projeto piloto na comunidade intermunicipal do Oeste, em que nós estamos a agregar dados bottom-up, que vêm dos municípios, com dados top-down, que vêm de outras fontes de dados, para nós construirmos uma plataforma à escala intermunicipal, mas como isto usa uma lógica de business intelligence, basta filtrar um município e eu tenho uma plataforma exatamente igual à escala do município, e não o fizemos, mas o sistema está construído para também poder funcionar à escala da junta de freguesia. Tento só, já está a funcionar, só fazendo aqui um overview. O que isto quer dizer? O que é que eu posso fazer hoje? E como é que isto depois pode ser usado para fins de sustentabilidade? Agora, este primeiro módulo deste sistema permite-me usar os dados da Cibs Analytics para saber aonde é que as pessoas gastaram o dinheiro, ou seja, à escala do concelho ou da freguesia, quando é que gastaram o dinheiro e em que serviço é que gastaram o dinheiro. Portanto, tenho ao terceiro nível do Código de Classificação das Atividades Económicas e qual é a origem das pessoas. Se forem portugueses, qual é o município de origem, se forem estrangeiros, qual é o país de origem. E, portanto, imaginem o Presidente de Câmara que tem um evento lá no fim de semana e à segunda-feira consegue saber quanto dinheiro é que as pessoas gastaram com os seus cartões Visa, Multibanco, quanto dinheiro é que levantaram nas ATMs. Também consigo saber, se houver um evento, o que é que está a acontecer em termos de tráfego. Isto são os dados da Waze e, portanto, nós estamos ligados aos dados da Waze, quer os automáticos, quer os alertas das pessoas, e aqui posso usar esta informação, por exemplo, para analisar onde é que há acidentes, graves, e depois esta informação ser usada para quem governa o território gerir essa situação. A Comunidade Intermunicipal do Oeste é uma autoridade de transportes e, portanto, tem toda a informação de que quem usou o transporte público, quando, para onde é que foi, de onde é que veio, ao longo do espaço e do tempo. E isto sucessivamente, para vários verticais. Esta informação já está a ser usada também para nós fazermos a ponte para a sustentabilidade. Por exemplo, já temos aqui um vertical que é a produção de resíduos sólidos urbanos e a separação de resíduos. Já estamos a trabalhar com a utilização de dados de energia e de água e temos já em construção um modelo de monitorização das emissões dos gases com efeitos de estufa por causa do compromisso para a neutralidade carbónica, para ser possível gerir esse compromisso e o seu progresso. Continuando, qual é a nossa ambição final? É agora cruzar tudo isto. Eu vou dar aqui assim 2 exemplos de um projeto que temos de participação também, que neste caso o trabalho que estamos a fazer é no Porto, o City Catalyst, em que nós cruzamos tudo isto. Criámos um indicador de dinâmica urbana e esse indicador de dinâmica urbana que usa dados de consumo de energia, de água, de utilização de transportes públicos, de acesso à rede Wi-Fi, de números de passageiros que aterram no aeroporto do Porto. E nós, quando selecionamos lá em cima, isto é muito rápido, nem me dá tempo para eu explicar. Mas o propósito era esse, não era eu despachar-me. Então só ver se eu consigo andar. Não consigo, queria andar só um bocadinho para trás, agora ele parou mesmo. Agora desapareceu-me aqui. Só para dizer que eu seleciono um evento e depois a seguir tenho a capacidade de perceber o que é que estava a acontecer. Neste caso é o Nós Primavera Sound no Porto e eu consigo ver o que é que acontece na cidade em termos de utilização de transportes públicos em comparação com a média, a utilização de scooters, a produção de gases com efeitos de estufa, o impacto no trânsito daquele evento. Ou então consigo, neste caso, analisar os tweets que estão a ser publicados, perceber onde é que a exata localização de onde foi publicado aquele tweet e o que é que as pessoas disseram naquele tweet sobre um determinado fenómeno. Portanto, mais uma vez, o Primavera Sound System, eu posso chegar aqui assim e ver aquele tweet, o que é que disse aquela pessoa naquele dia, àquela hora. E, portanto, tudo isto, digamos assim, está ao nosso alcance, para o bem e para o mal. E, portanto, isto foi um bocadinho acelerado esta parte final, mas a culpa foi minha e só posso agradecer a vossa atenção. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Miguel Carlos Neto. Vamos agora ouvir os jogadores. Vamos começar pelo João Graça, foi fundador da empresa Cura,
sobre a marca inicial 5 anos da área de inspeção e diagnóstico em edifícios e estruturas e em projetos, gestão e fiscalização de obras de reabilitação nos setores públicos e privados. É membro de diversas associações de defesa do património e fervoroso adepto da participação cívica como único garante para uma sociedade mais justa e transparente como a água. Não houve agora perguntas em relação à intervenção do keynote speaker, mas haverá perguntas no final das intervenções de todos os oradores. Portanto, guardem as perguntas para o fim. Vai haver tempo para isso. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite que foi enviado ao Grêmio do Património. Estou aqui em representação do Grêmio do Património e é com alguma audácia que este convite interessado ao Grêmio, já que basicamente nós trabalhamos com o passado e o tema seria viver o futuro desta sessão, mas eu acho que vou tentar explicar o porquê de cada vez mais termos de ter esta atenção com o património e sobretudo na ótica da sustentabilidade. Oi? Ok. Portanto, isto é um breve resumo da apresentação. Eu vou começar por falar um bocadinho do Grêmio do Património e da sua atividade, depois vou fazer aqui uma contextualização com o tema da água, seguidamente falarei sobre a sustentabilidade e por último vou tentar aqui fazer a ligação para a atividade de inspeção e diagnóstico, que será aquela, ao fim e ao cabo, onde, neste caso, a empresa que é associada ao GECORP onde trabalho, tem maior atividade. Portanto, o Grêmio do Património tem já mais de 25 anos e já na declaração de princípios vem lá patente a questão da necessidade de garantir às gerações vindouras o direito de usufruir do património que chegou até nós. Portanto, um dos primeiros, logo o ponto 1 desta declaração de princípios, seria essa missão, de transmitir algo que nós herdamos e que devemos garantir a sua salvaguarda enquanto bem cultural, acima de tudo. Também nos objetivos do GECORP, e isto já foi escrito há mais de 2 décadas, logo o primeiro objetivo, o grande objetivo, refere a questão do desenvolvimento sustentável do país. Se bem se recordam, há mais de 2 décadas a questão da reabilitação estava a começar a surgir, e até aí, basicamente, o que nós queríamos todos era construir novo. Queríamos betão armado, queríamos mais estradas, e muito cedo se percebeu que talvez não fosse esse o caminho, ou que pelo menos não poderia ser esse o único caminho, sobretudo quando estamos a falar de património edificado. E não falo apenas quando aqui falo em património, não falo apenas do património monumental, falo na Baixa de Lisboa, centro do Porto e lá, todas as nossas cidades e mesmo muitas das nossas aldeias têm edifícios com elevado valor patrimonial. O segundo objetivo do GECORP, acima de tudo, seria também garantir que as intervenções realizadas nestes edifícios fossem, de alguma forma, tivessem uma garantia de qualidade. Isto para quê? Para, de alguma forma, em Portugal, por exemplo, fazendo um paralelo com a pré-fabricação, nós ficamos com um estigma associado à pré-fabricação não muito correto, porque tivemos nos anos 80 algumas más práticas da implementação da pré-fabricação em Portugal. Com a reabilitação, eu penso que até nós já sofremos isso. Hoje em dia, se calhar, muitas pessoas questionam será que é mesmo melhor reabilitar do que construir novo? E isso, se calhar, deve-se a algumas intervenções que não foram feitas de uma forma tão cuidada, e aqui podemos discutir também exatamente de que é que falamos quando falamos de reabilitação, já que muitas das vezes aquilo que nós vemos não são obras de reabilitação, vemos sobretudo grandes renovações e grandes alterações, em que apenas, muitas vezes, dos edifícios o que resta são elementos de memória, são fachadas com pouca função. E, por fim, um último grande objetivo era tentar criar alguma regra, alguma regulamentação no âmbito específico da reabilitação dentro do grande setor da construção, porque efetivamente reabilitar segue uma metodologia própria, não estamos a segue princípios diferentes da construção nova, nós não partimos do zero, e como tal é necessário possuir aqui mais alguma informação. A questão da multidisciplinaridade é quase obrigatória para intervirmos em edifícios já existentes.
O Grêmio do Património agrega empresas, também tem individuais, associados individuais, mas sobretudo empresas, e que operam, estão agrupadas em 4 grandes grupos: projeto e fiscalização, inspeções e ensaios, empreiteiros e também fabricantes de materiais e produtos de construção, especialmente dedicados à aplicação de edifícios existentes. Ok, agora vamos centrar aqui a discussão um pouco mais na questão da água e do património construído. Eu andei a fazer alguma pesquisa, a revista Pedra e Cal, que é uma revista mensal da associação, já há mais de 2 décadas teve um número especial dedicado só à questão da água, porque efetivamente Portugal, felizmente, tem muito património associado à água, e nós aqui, quando eu falo em património, muitas vezes nós, aqui vendo a capa, vemos uma fonte. Na perspectiva do património, interessa não só aquilo que nós vemos, os elementos mais ligados à arquitetura ou à escultura, mas também a questão dos sistemas hidráulicos. Portanto, toda a tecnologia, muita dela antiga, consideramos ser detentora também de um valor de conhecimento. Interessa-nos hoje conhecer como é que todas estas estruturas funcionavam, e a verdade é que muito do conhecimento neste momento desapareceu. Portanto, importa estudarmos nas intervenções que realizamos como é que, na sua origem, muitas destas estruturas funcionariam. E, em boa verdade, Portugal tem vários recordes no domínio do património ligado à hidráulica. Quando falamos muitas vezes em moinhos, o país que nos vem à cabeça seria a Holanda, mas a verdade é que o Portugal é recorde, temos o Conselho com o maior número de moinhos de rodízio da Europa, e muitos de nós possivelmente não sabíamos isso, e nota-se que nos últimos anos tem havido algum investimento em muitas autarquias de valorizar este património molinológico, porque de facto é algo que nos distingue, e são muitos equipamentos, não só os próprios edifícios, mas do ponto de vista de engenhos e de sistemas hidráulicos que interessam salvaguardar. Interessa, se possível, colocar novamente em funcionamento, mas quanto mais não seja, perceber como é que eles funcionavam. Mas temos mais recordes. Vamos cá ver. Temos também o aqueduto com o maior número de arcos em alvenaria. Este é o aqueduto de Vila do Conde, tem 999 arcos em alvenaria. Temos também, salvo erro, a maior Nora de Serpa, salvo erro, junto à muralha. E penso, eu também tenho aqui esse exemplo, mas um exemplo mais próximo aqui de nós, temos o aqueduto das Águas Livres, tem o maior arco em ogiva de alvenaria de pedra. Portanto, temos obras que, a nível até mundial, de alguma forma, e europeu, são emblemáticas. Temos também de Elvas, conhecendo os mais extensos, portanto, e haveria mais. Estes foram aqueles que eu, de uma forma muito rápida, consegui identificar. E agora vou passar aqui à informação de algum do trabalho feito pelos associados do G-Corpa. Isto é uma intervenção no aqueduto de Vila do Conde, justamente pela STV, portanto, aqui executou intervenção de reabilitação do... Aqui não sei o que é que está acontecido. Aqui é apesar de chamar fonte de Stanislau, acho eu, é um moinho de rodízio em Arada. Isto foi o trabalho desenvolvido, foi pela SER, uma atividade de inspeção e diagnóstico mais de cariz estrutural que foi realizado. Aqui, se calhar, muitos já conhecerão, o Palácio Nacional que é a luz. Aqui muitas vezes aquilo que não se vê, mas lá está a questão do sistema hidráulico original, perceber como é que funcionava e tentar recuperar esses sistemas originais. Muitas vezes não é possível, porque a questão da adoção de água é diferente, ou foi muito alterada, mas pelo menos perceber como é que na sua origem estes equipamentos funcionavam é importante. Aqui este é em Espanha, é Fonte Grande de Ocanha. Aqui já uma intervenção no âmbito da conservação e restauro, feito pela Leinho, conservação e restauro. Aqui temos um fontanário, também se salva em que é a luz, uma obra muito interessante, feita pela Augusto Oliveira Ferreira. É que aqui a complexidade de colocar novamente em funcionamento todos estes sistemas hidráulicos que faziam funcionar os fontanários, foi uma intervenção relativamente recente e muito interessante. E aqui outra intervenção da STV também em que é a luz, uma cascata monumental, que também foi alvo de restauro há muito tempo. E aqui esta obra, eu, por acaso hoje de manhã estive nela, está em curso, é uma cascata aqui em Oeiras, é bem pertinho, e está-se a estudar a forma, do ponto de vista hidráulico, como é que esta cascata monumental funcionaria, e, se possível, recolocá-la em funcionamento. Ok, vamos fazer agora aqui a ponte para as questões da sustentabilidade, e eu acho que aqui tem assim
Exato, esta imagem eu acho sempre um pouco interessante, porque tem o seu quê de provocatório. Não é? Deixa eu colocar isto aqui. Portanto, isto, salvo erro, foi uma apresentação na Feira de Design de Londres em 2008, portanto já foi há algum tempo, e que de alguma forma interroga-nos sobre esta alteração de paradigma, porque nós hoje cada vez mais falamos em edifícios mais eficientes, a tónica da sustentabilidade é sempre, ok, vamos fazer novo melhor. E aqui, de alguma forma, coloca-nos a pensar, se calhar, a primeira questão é se temos mesmo que o fazer, se é mesmo necessário, e se o é, porque é que não podemos aproveitar algo que já existe, ou construções que já possam de alguma forma ser reconvertidas para novos usos, porque possivelmente em 2050 este auditório vai existir, poderá ter novas exigências, mas à partida ele vai existir, e portanto nós já temos muito património construído, e a perspectiva deverá ser sempre a questão da reabilitação e como é que o vamos reutilizar, e não tanto a demolição e construção nova. Ainda assim, eu acho que... Não sei porque ele não está a saltar. Boa. Acho que ele está com o ecrã do Zoom. Ele está a passar também agora da ferramenta. Aqui já não está saltando. Ok. Em 2010, o GECORP, juntamente com a Quercus e o ICOMOS e a Fundação Carlos Gulbenkian, organizou um colóquio em que já debatia estas questões da sustentabilidade, e na altura a preocupação era se não teríamos que colocar aqui alguns limites à construção. O engenheiro Vítor Coelho e Silva, da sua apresentação, já referia a questão da sustentabilidade como sendo algo que teria de ser analisado, atendendo sobretudo à questão que já era premente do boom que começava a existir de construção, reabilitação dos nossos centros urbanos. E aqui um gráfico que de alguma forma justifica essa tomada de posição. Esta é mais ou menos conhecida, é a questão da pegada carbónica e as três opções de intervenção: ou não fazer nada, ou reabilitar, ou construir novo. E se nós efetivamente atendermos a todo o ciclo de vida de um edifício, de uma estrutura, facilmente concluímos que é mais sustentável reabilitar do que construir novo. Mas ainda assim há muitas pessoas que defendem o contrário, que alguns detratores. E eu, de alguma forma, para tirar as dúvidas, fui consultar o oráculo dos nossos dias, o ChatGPT, e fui-lhe perguntar, mas afinal o que é melhor, é construir novo ou reabilitar? E ele deu-me uma resposta até bastante interessante e assertiva. Disse que depende sobretudo de várias questões, mas relativamente à questão da sustentabilidade ele não teve assim tantas dúvidas. Ele refere que, à partida, reabilitar é mais sustentável que construir novo. Agora refere que é necessário, para reabilitar, conhecer o edifício, e isso deverá ser feito através do conhecimento de engenheiros e arquitetos, que de alguma forma vão verificar essas possibilidades. E então aqui farei a ponte. 1 minuto, 2, vá. 2 minutos. Pronto, nós não temos oráculos, nem os engenheiros nem arquitetos, relativamente à condição em que estão muitos dos nossos edifícios e estruturas, e por isso necessitamos de uma atividade de inspeção e diagnóstico, e hoje em dia, felizmente, dispomos já de muitas tecnologias que nos dão, sem necessidade de fazermos intervenções lesivas do edificado, recolher muita informação, neste caso geométrica, mas também prospeção geofísica, com georradar. Estes ensaios mais tradicionais, testes de estudos, salvo o Museu Nacional de São dos Reis, ensaios ultrassónicos para detecção de singularidades, termografia infravermelha, inspeções subaquáticas, e pronto, isto foi apenas um breve resumo, muito rápido, e de alguma forma agora, respondendo à pergunta que colocava no início, a questão da audácia, penso que alguém resumiu melhor do que eu poderei fazer, que se nós efetivamente quisermos conhecer o futuro, temos que olhar para o passado. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro João Graça. Eu dou agora a palavra ao professor Luís Fialho. O professor Luís Fialho é investigador principal na Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora e líder do grupo de sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia. É responsável pela rede experimental SolGrid de sistemas fotovoltaicos e baterias com integração na rede. É perito da Plataforma Europeia de Inovação e Desenvolvimento de Baterias Batteries Group. Europa.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade de vir fazer aqui uma apresentação. Trago-vos um tópico específico que acho que vos pode interessar especificamente por ligarmos aqui água e energia. Apesar do meu foco ser energia solar, energias renováveis, este é um nexus onde não podemos desacoplar nestes dias de hoje estes dois grandes vetores, quer a água, quer a energia. Então, vou-vos falar um pouco deste projeto, que é o projeto Solaqua. É um projeto europeu focado em bombagem fotovoltaica de alta potência. Para vos dar só aqui uma introdução, a Cátedra de Energias Renováveis na Universidade de Évora, apesar de se chamar Cátedra de Energias Renováveis, foca-se essencialmente em energia solar e armazenamento de energia e as suas diversas aplicações e interações com outras aplicações do mundo real. Aqui podem ver que somos um grupo relativamente pequeno e jovem, mas e temos aplicações das mais diversas ordens de aplicação dentro da energia solar. Estamos localizados em Évora devido a este mapa que vocês aqui veem, porque o recurso solar e o espaço disponível é o que nos agrada. Não poderíamos ter, devido ao tamanho das nossas infraestruturas, somos neste momento a maior infraestrutura experimental em energia solar do país, e não poderíamos estar em Lisboa devido ao tamanho das nossas infraestruturas. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, em baixo à direita, temos uma central solar térmica de sais fundidos com cerca de quase 4 megawatts de potência, portanto é uma instalação de investigação. Temos baterias de diversas tecnologias, como podem ver aí, uma bateria em cima, e temos também uma rede de avaliação de recurso solar, essencialmente focada no sul do país. E isto permitiu-nos, e tem-nos vindo a permitir nos últimos 10 anos, desenvolver investigação, sempre com níveis de desenvolvimento tecnológico já muito maduros ou muito perto do mercado, não tanto de investigação fundamental. Mas voltando ao problema que me traz aqui hoje, e é um problema que muitos de vós já conhecem, mas é também a oportunidade. O mercado grossista de energia elétrica, o mercado ibérico, tem estado muito instável nos últimos anos, como vocês sabem. Trago-vos aqui o gráfico com o preço médio diário no mercado grossista e com ali assinalado com aquelas linhas verticais 3 grandes eventos da nossa sociedade, o Covid, as grandes restrições do Covid e depois finalmente a invasão da Ucrânia. E que há aqui realmente uma relação entre o contexto que vivemos e o preço da energia elétrica por diferentes motivos. Não vou hoje abordar isso, podemos falar a seguir na discussão se quiserem. Mas isto causou uma instabilidade grande nos preços, um aumento. Podem ver que a média histórica de preços no mercado grossista rondava os 40 a 50 euros por megawatt-hora. Estamos neste momento, já tivemos muito pior, como veem logo ali a seguir logo à invasão da Ucrânia, mas neste momento ainda encontramos-nos 2 a 3 vezes acima desse preço. Isto tem consequências para os agricultores, para os regantes, que precisam de pressurizar, precisam de bombar água. A FENACOR reportou custos astronómicos nos seus associados à pressurização da água. Mas isto também nos traz a oportunidade que há aqui um mercado potencial para descarbonizar esta necessidade energética, essencialmente no sul da Europa, onde podemos utilizar a energia solar com muita expressividade, mas também no norte da África, onde podemos descarbonizar sistemas muitas vezes com redes frágeis, redes elétricas frágeis, mas também com geradores diesel. Então queria primeiro dizer-vos o que é que não é um sistema de irrigação solar fotovoltaica de alta potência. E aqui vou-vos dar alguns termos técnicos, podemos depois abordar um bocadinho mais em detalhe, mas não é uma solução preparada de fábrica. Portanto, não podem comprar um sistema de irrigação solar fotovoltaico para uma grande potência vindo da China. Okay? Isto tem que ser engenharia portuguesa, tem que ser engenharia nacional. Não é ter um seguidor de um ponto máximo de potência no variador de frequência, portanto, também não é algo que possa vir de fábrica, tem que ser feito no local, afinado no local. Portanto, mais uma vez, engenharia nacional, empresas nacionais. Não é adaptar a rede de irrigação ou a rede hidráulica ao sistema solar, não deve fazer-se, é um mau princípio. E também não é para termos um sistema de pressão constante, fazermos uma bombagem para um depósito sobrelevado, completamente desnecessário. Portanto, claramente, estes não são sistemas de irrigação solar fotovoltaica, ou não devem ser umas boas práticas. E para vos dar também um exemplo, nós recebemos muitas vezes ofertas para avaliar de comunidades de regantes, ofertas comerciais, e trouxe aqui 4, é um exemplo de uma amostra de 4 ofertas que avaliámos, onde para o mesmo problema, para a mesma estação elevatória,
fizeram-lhe ofertas desde 90 kW de sistemas solares até 250 e com preços desde 1 euro até 2,7. Pronto. Eu acho que, e isto é a nossa opinião, as empresas não estão a enganar ninguém. É mesmo estamos numa franja de conhecimentos e são mesmo novos conhecimentos que estão a chegar ao mercado. Portanto, há aqui ainda uma falta de maturidade no mercado. O que é então o sistema de irrigação solar fotovoltaica de alta potência ou de bombagem? Tem que ser robusto face às flutuações. Sabemos que o recurso solar é intermitente, é variável, temos nuvens, temos noite e o dia, temos eclipses solares, portanto ele flutua, este recurso solar, e o sistema de bombagem tem que conseguir lidar com estas variações, com estas flutuações. Por outro lado, este sistema de energia solar tem que ser capaz de lidar e de se adaptar às necessidades de irrigação, e não ao contrário. Okay? O sistema hidráulico existe, as necessidades de rega, de bombagem têm que ser as mesmas, manterem-se de alguma forma, e o sistema solar, sim, o sistema de fonte de energia renovável tem que se adaptar. Tem que ser integrado no sistema pré-existente. Temos que reduzir aqui o grau de inovação para que isto seja adotado no mercado o mais depressa possível por todos os utilizadores. Portanto, reduzir o grau de inovação, ou seja, de adaptação destes utilizadores, acelera esta tomada do mercado. E depois, importante, assegurar a fiabilidade a 25 anos. Isto está preso ao mercado, no fundo, ao modelo de negócio destas entidades, mas também à bancabilidade, ou seja, aos investidores que estão por trás, sejam o próprio, sejam outros, que têm indicadores que querem ver cumpridos e têm modelos de negócio a 10, 15 e, neste caso, 25 anos, porque é o standard do mercado de energia solar. Depois, grandes perguntas que temos que responder. A primeira é como pagar, obviamente, como é que podemos pagar um sistema deste, como é que o financiamos. A grande pergunta é, uma vez pago, como é que o fazemos corretamente? Ou seja, quais são as boas práticas, os bons princípios para fazer um sistema destes? E uma vez feito, durante estes 25 anos, como evitar riscos, como minimizar os riscos associados a estes sistemas. Isto vai ter impactos nos vossos indicadores de operação e manutenção, etc. Portanto, como evitar riscos, essencialmente. Vou-vos dar aqui 2, 3 respostas principais, ok? Isto dava-vos um semestre de aulas, como eu costumo dizer, portanto não vou abordar isto muito em detalhe, mas vou-vos dar algumas respostas. Tenho todo o gosto depois em falar convosco no final, se quiserem. Adaptar um sistema fotovoltaico ao sistema de rega. Neste caso faz com um seguidor solar horizontal, deixa horizontal, como vocês podem ver aqui, permite terem aqui um perfil de produção diário plano. No fundo faz um match perfeito ao longo do dia, mas também ao longo do ano, também um match sazonal, portanto dá-vos indicadores económicos melhores. Como fazer corretamente? Especificações técnicas e controle de qualidade no contrato, ok? Antes de serem instalados os componentes, durante a sua instalação e após. No site do projeto têm especificações técnicas e de controle de qualidade gratuitas para descarregarem, adaptarem, reutilizarem em português. E utilizarem empresas locais com formação. Estamos a dar workshops gratuitos a entidades que estejam interessadas em aprender como fazer, como dimensionar, como desenhar, etc. Sintam-se livres para nos contactar, são workshops gratuitos. Temos aqui alguns exemplos de ensaios de controle de qualidade que devem ser feitos e cumpridos. Como evitar riscos técnicos. Manutenção, temos um guia de boas práticas também disponível no website, especificações técnicas que também já vos mencionei. Há garantias de serviço e de design que estão associadas uma coisa com a outra, e só isto é que vos dá a fiabilidade a 25 anos, obviamente. E depois de haver uma entidade, ou 2 ou 3 entidades que façam inspeção e controle de qualidade de forma independente e que dêem garantias quer a quem instala, quem usufrui do serviço no final. E depois evitar riscos económicos, que tem a ver com esta variabilidade que vos mostrei dos preços no mercado, mas que estes sistemas vos podem resolver, oferecer-vos um custo de energia fixo e conhecido durante 25 anos. Portanto, vocês próprios produzem a vossa energia, o custo é por vós conhecido e será fixo durante este período de operação e deste sistema. E, por outro lado, reduzir ao máximo estes custos de operação e manutenção destes sistemas. Temos estas 2 ferramentas disponíveis no website, podem usar, são gratuitas, funcionam de forma online, não precisam descarregar nada para o vosso computador. Temos uma ferramenta de autodiagnóstico, onde com 3, 4 dados de input conseguem simular um sistema solar fotovoltaico, perceberem que dimensão tem que ter para a vossa bombagem, para as vossas necessidades, para a vossa localização. E depois temos sim um simulador de sistemas de irrigação solar fotovoltaicos de alta potência, com mais detalhes técnicos, sim, com um conhecimento mais técnico, mais detalhado, mas também disponível gratuitamente no nosso website. Demonstradores. Construímos vários demonstradores porque tivemos de desenvolver esta tecnologia e patenteá-la.
A patente neste momento está gratuita para as empresas que participem nos nossos workshops, para que possam utilizar e fazer crescer o mercado. Temos vários demonstradores em Marrocos. Obrigado. Em Marrocos, um híbrido entre a rede elétrica e um sistema fotovoltaico para rega gota a gota à pressão constante. Fizemos um demonstrador em Espanha, em Valladolid, para pivôs com expressores a baixa pressão e pressão constante. Alimentamos os pivôs também do sistema solar fotovoltaico, e é apenas sistema fotovoltaico, não temos mais nenhuma fonte de energia aqui. Depois temos um sistema misto na Sardenha, onde nós fazemos a bombagem desde um furo para um depósito e depois de um depósito para expressores, no fundo para expressores de uma pequena área, um produtor biológico. Portanto, é um sistema que alimenta 2 tipos de bombagem diferentes. E depois temos um grande sistema de bombagem que está a bombar para um sistema de uma comunidade de regantes, uma grande balsa, como vocês podem ver ali, um grande reservatório. Estamos a bombear água desde cerca de 300 metros de profundidade e depois isto é regado por gravidade para os associados agricultores. Em Portugal também temos alguns demonstradores. Temos este demonstrador em halter do chão. É um híbrido entre um sistema solar e um gerador a diesel pré-existente. Para rega gota a gota, rega cerca de 200 hectares de olival. A área que ocupamos com este sistema solar que vem na imagem são cerca de 3.000 metros quadrados, ou seja, 0,15% da área total da herdade. Portanto, é uma área muito pequenina para podermos regar 200 hectares. E temos também um demonstrador na EDIA, que foi um primeiro piloto que desenvolvemos com eles, que é um sistema fotovoltaico flutuante com 1 megawatt, está ligado à estação elevatória de Cuba Este, alimenta a estação em autoconsumo. Este é o primeiro piloto para afinar as especificações técnicas que iremos lançar um concurso público para 50 megawatts, espero que em breve. Finalmente, a estação elevatória de Montes Velhos, que é da Associação do Roxo, a Associação de Beneficiários do Roxo, e que também já tem uma instalação nossa desenhada por nós, com cerca de 320 kW, e que lhe permitiu quer descarbonizar a fonte de energia que tinha antes, quer a rede, quer baixar custos. Pronto. Esta grande instalação, 320 kW, também já está integrada numa comunidade de energia, portanto é uma das portas abertas pelo último decreto-lei que temos em vigor, que acho que devem explorar. É um tema interessante para otimizar os vossos cash flows, digamos assim, e também partilhar energia com os vizinhos. E esta instalação custou, neste caso, à volta de 300 e qualquer coisa mil euros, e terá uma amortização de cerca de 5 anos, e foi feita já em 2019, se não me engano. Mas trago-vos também alguns resultados. E isto é importante para calibrarmos aqui as expectativas e percebermos do que é que estamos a falar. Resultados antes de haver esta unidade de autoconsumo solar e resultados após. E podem ver que, instalando esta central de autoconsumo e que não conseguiu, como podem ver neste gráfico, cobrir ainda todo o autoconsumo, portanto ainda há margem para crescer, já atingimos uma redução de cerca de 20% do custo associado à pressurização de cada metro cúbico de água nesta estação elevatória, que é bastante interessante e tem impactos nos indicadores económicos da associação e da sua resiliência para o futuro e sobrevivência também, muito importantes. Mas como veem, também ainda há margem para crescer e nesse caso, está aí neste momento, fechou esta semana o concurso público para esta expansão que desenhamos com eles, onde iremos levar a estação a ter uma capacidade instalada de cerca de quase 850 kW, e teremos 3 novas áreas. Iremos continuar os seguidores solares que vos falei, uma área em instalação fixa e uma área sobre um canal de água, o canal de água que traz a água do Roxo até este reservatório. Teremos cerca de 100 metros cobertos do canal com sistema solar fotovoltaico. A previsão é que o tempo de retorno seja à volta dos 6 anos, com uma taxa de retorno à volta dos 15%. Portanto, também para uma associação cujo o core business é este, são resultados muito interessantes. Obrigado pela vossa atenção. Fica à vossa disponibilidade. Concluiu a gênese e implementação da diretiva plana da água, do gestão do vento, do trabalho em gestão e ocupação da energia em mais aquáticos. Este aqui? Tá bem.
Bem, então, quando me desafiaram para vir cá falar algumas ideias, não muitas, estamos a falar em 10 minutos, sobre sustentabilidade e água, portanto eu coligi aqui duas ou três ideias, mas queria dizer-vos logo no início que a minha instituição tem andado a preparar um mestrado em sustentabilidade ambiental e descobri nesse processo de implementação do mestrado em sustentabilidade ambiental que de facto sustentabilidade é um termo que é utilizado basicamente para todas as instituições, pessoas, classes etárias, futuro, passado, presente, etc. Portanto, não há absolutamente nada que não se possa pensar sobre o ponto de vista de sustentabilidade, também o contrário, não é? De insustentabilidade. Aliás, com tanta sustentabilidade não se consegue perceber como é que chegamos a esta situação tão insustentável do ponto de vista de muitos dos recursos naturais que utilizamos. 3 ideias, portanto, era o que eu estava a dizer, que espero que depois suscitem algum debate. Portanto, primeiro, estas figuras são tiradas de um relatório da União Europeia, da Environmental European Agency, e são exatamente iguais. De um dos lados temos os serviços que a água fornecem às pessoas, e eles são muitos, toda a gente os conhece, não vou aí enumerá-los, abastecimento, aprovisionamentos, a saúde pública e por aí fora. E a mesma figura e as mesmas atividades na figura da direita têm, digamos, as ameaças às águas, não é? Ou seja, todas as nossas estruturas de aprovisionamento de serviço a populações humanas de alguma maneira configuram ameaças. Ameaças a quê? Portanto, aos ecossistemas, sim senhor, mas à espécie A, B ou C, bem, também há espécie A, B ou C, mas vamos ver exatamente o que é que significam, ou mais precisamente, o que é que nos interessa olhar para o que significam estas ameaças. Antes disso, queria dizer uma coisa, isto é uma questão de escala. Sim, enfim, no Neolítico também havia ameaças, mas não estavam em escala suficiente para fazer a diferença, não é? Portanto, isto é de facto uma questão de escala, e essa escala resulta de sermos muitos, basicamente. Vocês veem aqui, de um outro relatório da União Europeia, a quantidade de planícies, que é onde geralmente as pessoas gostam de fazer casas e desenvolvimento das suas atividades, a quantidade de planícies afetadas, alteradas ou completamente modificadas por atividades humanas. É de facto uma questão de escala. Pequena atividade e em pouca área não afeta assim tanto, nem se torna assim tanto insustentável, não é? É uma questão efetivamente de escala. E essa questão de escala reflete-se neste gráfico que temos vindo a trabalhar. Esta é uma proposta de um paper, mas nós temos estado a trabalhar indicadores que possam depois ser apresentados neste próprio gráfico. Vocês veem aqui a qualidade da água em baixo, portanto um gradiente entre a elevada qualidade dos ecossistemas, não é da água, é dos ecossistemas aquáticos à esquerda e baixa qualidade à direita, nas 5 classes típicas da Diretiva Quadro. E interessante é ver as curvas associadas aos serviços de aprovisionamento e aos serviços regulatórios. O de aprovisionamento é aquilo que nós sabemos, são os serviços que têm a ver com o fornecimento de água para vários fins humanos, não é? E os regulatórios têm a ver com a necessidade que o ecossistema tem de, apesar de tudo, se manter do ponto de vista do solo, do ciclo da água, do clima, etc., de manter funções que permitam a garantia destes serviços. E o que é que acontece? Eu vou em crescendo de aumento do aprovisionamento, dependendo de cada vale, de cada área, nesse crescendo, e depois, a certa altura, comprometo de tal maneira o aprovisionamento que passa a ter problemas regulatórios, que passa a ter de tal maneira problemas regulatórios que me vão comprometer o próprio aprovisionamento que estava a ser desenvolvido na primeira fase. Portanto, aqui a questão é como é que nós mantemos este processo, como numa estação de tratamento de águas, não é? Como é que nós podemos manter este processo de aprovisionamento e de regulatório de forma, já não direi harmoniosa, mas pelo menos conciliada, não é? Esta é que é a questão. E mais uma vez é uma questão de escala. Eu realmente não me farto de dizer isto é uma questão de escala, não é? Portanto, eu posso gerir os serviços de água, gerem a zona urbana, por exemplo, alguns serviços de água, a agricultura gera a sua própria água de várias maneiras sustentáveis ou o que seja,
Eu tenho as zonas também de gestão da água associadas a florestas, etc. Mas, na verdade, a vida real não é essa. A vida real é uma misturada brutal no território disto tudo. Como é que eu giro a água? Porque, de facto, a água tradicionalmente é gerida no sítio onde ela existe, ou seja, no rio, na albufeira, etc., quando, na verdade, ela depende de um território enorme, cujo domínio, em geral, não está associado, pelo menos do ponto de vista administrativo, à própria água, não é? Está aqui um contrassenso. E, portanto, por mais que a água, o setor da água tente fazer planeamento, de facto temos uma área de escala, uma escala muito superior, onde é necessário atuar, já nem falo das climáticas. Em muitas situações o que eu tenho é a paisagem reduzida a infraestruturas ecológicas, esta é a terceira ideia, infraestruturas ecológicas já muito finas, não é? Aqui do lado esquerdo, vocês veem, isto é um projeto da Fundação nosso, veem uma paisagem relativamente pouco alterada, neste caso uma paisagem rural, não é? E depois essa paisagem vai progressivamente, ou pode ser progressivamente alterada até sobrar na matriz e na infraestrutura uma proporção muito pequena dessa infraestrutura. As várias alternativas existem, não é? Muitas vezes nós pensamos, ok, resolvemos este problema fazendo aquilo que nós chamamos um SPER, uma política de SPER, ou seja, num determinado vale não podemos fazer nada, porque, e no outro vale ao lado pode haver atividades intensivas, porque naquele sítio vamos guardar. Isto aconteceu durante 100 anos e não funciona. Basicamente não funciona. Até se pode guardar ou conseguir preservar a espécie A, B ou C, mas enquanto não entrarmos num processo societal de share entre os processos regulatórios e aprovisionamento, os processos de conservação e de utilização, não conseguimos lá chegar. E já vimos que, mais uma vez, há aqui um problema de escala. Para terem uma ideia do que é que eu estou a falar, aquele número mágico dos 30%, qualquer coisa que deve existir em relação à paisagem ou ao ecossistema anterior, vem aqui que geralmente é muito menos do que isso, ou seja, não só eu não consigo guardar os 30% de caudal de uma barragem que lança água para jusante, é quase impossível muitas vezes, como também, por exemplo, nesta paisagem irrigada do Vale do Sorraia, eu tenho menos de 30% de infraestruturas ecológicas. E mais do que ter menos de 30% de infraestrutura ecológica, frequentemente, também se aplica ao caudal, elas não estão no sítio e como devem, ou seja, às vezes ter menos infraestruturas, mas mais bem estruturadas, ecologicamente estruturadas, é mais interessante do que ter imensas infraestruturas, mas que não interessa nada aos bichos, não é? Portanto, também há aqui uma questão de qualidade, o caudal aplica-se também, porque eu tenho que o largar nas alturas que devem ser apropriadas e não em geral, não pode ser concentrado no mês, tem que ter aqui uma modulação, como vocês sabem, ao longo dos meses e dos dias, e portanto eu tenho também que ter em conta a qualidade daquilo que forneço e mantenho para o ecossistema. O azul é as estruturas lineares azuis e o verde estruturas lineares terrestres, não é? Podem ver que neste caso são vales de rega, as azuis são maiores, não é? São maiores e mais contínuas. No entanto, nós hoje em dia sabemos que isto é quantificável em termos de benefícios para o ecossistema. Por exemplo, aqui uma modelação para o Vale do Almonda, à medida que a galeria ribeirinha cresce, quanto de nutrientes ou quanto de sedimentos ou quanto de água eu garanto enquanto que de retenção na galeria ribeirinha, ou seja, hoje em dia, esta é uma coisa que eu também tenho dito sempre, hoje em dia, e os colegas também mostraram isto, nunca se soube tanto, nem nunca se conseguiu prever tanta coisa, da maior parte das coisas, e no entanto tão pouca gente faz, é inacreditável, quanto mais sabemos, menos conseguimos aplicar o que sabemos, é uma coisa estranha, mas é verdade, mas é assim mesmo. E portanto, para terminar, o que nós temos é que fazer um share e não propriamente um SPER. Ou seja, eu tenho que aprender a viver com os serviços regulatórios, porque se eu não conseguir aprender mantendo os serviços regulatórios, os de aprovisionamento vão falhar, mais cedo ou mais tarde já estão a falhar em muitos casos, não é? Claro que nós podemos fazer imensa coisa e estamos a fazer, mas nós sabemos que não está a resultar em pleno, não é?
temos as alterações climáticas que são um bom sinal, mas também, por exemplo, a Diretiva Quadros da Água, como sabem, no último relatório se mostrou que a qualidade dos ecossistemas não melhorou, pelo contrário piorou, e não estou a falar de Portugal, estou a falar da Europa toda, não é? Portanto, eu tenho que renaturalizar este meu share e entrar aqui numa situação em que não quero escamotear, já estou a acabar, não quero escamotear, todos perdem, ou seja, o ambiente perde e as pessoas perdem, mas também todos ganham, porque se não for assim, não se consegue, se não houver esta conciliação em que todos ganhamos e todos perdemos, não vamos conseguir ter futuro para as novas gerações, não vamos ter, a não ser que haja assim uma Covid gigantesca, e como viram, quando tivemos 3 meses de confinamento, o ambiente começou a recuperar normalmente, não é? Portanto, também pode acontecer isso, não é? Mas se calhar não é bom para a humanidade, é bom para o planeta, mas não é para a humanidade. E pronto. Muito obrigado, professora Teresa Ferreira. Eu pedi aqui ao Presidente da APRH para nos dar mais 10 minutinhos para além da hora e, portanto, temos de facto ainda cerca de 20 minutos de perguntas que queiram fazer aos palestrantes. Foram de facto intervenções muito interessantes e, portanto, suscitam com certeza muitas perguntas. Está aberta agora a sessão de perguntas. Inscrevam-se, por favor. Eu peço que se identifiquem, faz favor. Eu sou, bom dia, boa tarde, Maria José Val, trabalho na Direção-Geral do Território, vi com enorme interesse todas as apresentações, gostei muito, e tinha uma pergunta para o Luís Fialho, se por acaso estão a ponderar, olhando para o que são as baterias e a utilização de baterias, integrar a evolução da tecnologia associada às baterias e ao problema, obviamente, da redução de custo, não é? Para, em futuras abordagens, integrarem baterias na produção, de maneira a ajudar ali, em alguns casos, não é? A aumentar a rentabilidade, a potência, break-even mais para trás e, portanto, obviamente, uma solução ainda melhor. Mas gostei imenso de toda a sua apresentação, que vi com o maior interesse. Bom, obrigado pela pergunta. Sim, nós estamos já a trabalhar sobre baterias há algum tempo. Essencialmente temos estado a abordar que tecnologias vêm a seguir ao lítio, ou seja, o que é que nos espera a seguir. Sabemos que o lítio, pronto, tem muitas questões que nós já conhecemos, materiais raros, matérias críticas classificadas pela Comissão Europeia, etc. Portanto, já estamos a trabalhar nisso e como é que estas unidades de armazenamento se integram em diferentes aplicações. Uma delas, obviamente, o que vos falei hoje, da bombagem, da irrigação, mas outras áreas também. Ultimamente temos estado a trabalhar também em novas tecnologias, essencialmente, e uma também que nos parece que pode ser muito interessante e promissora são, por exemplo, baterias de segunda vida. Baterias de lítio que tiveram uma primeira vida em veículos elétricos, vamos ter um mercado de veículos em segunda vida para reutilizar, e esse pode ser um custo muito interessante para este tipo de aplicações agrícolas ou aplicações em que a gente precisa de baterias estacionárias, sem necessidade de mobilidade, mas com custos já amortizados por uma primeira aplicação, por exemplo. E estendemos aqui este princípio da circularidade, não é? Não reciclamos logo estes elementos e estendemos a vida delas para uma segunda vida. Portanto, esta é uma aplicação que pode vir e virá com certeza a entrar na nossa vida, no nosso dia-a-dia, até para as nossas casas, com certeza. Mais perguntas? Faz favor, André. Boa tarde, Miguel Sarmento. Uma pergunta para Miguel de Castro Neto. Smart Cities é um conceito que já existe pelo menos há uns 25 anos. Há uns tempos atrás, 25 anos atrás mais ou menos, uma grande empresa americana fez um centro gigante de Smart Cities para uma cidade no Rio de Janeiro. E tudo era compartilhado, mas no fundo ficou tudo oral, ou seja,
tinha a concessionária de água, de energia, de gás, bombeiros, ambulância, tinha lá tudo junto, mas era só uma troca de informações orais. No fundo, era para ter sido um compartilhamento de informações técnicas, de partilhar mapas, tudo isso estar integrado numa base única. Isso é o princípio que está a pensar em fazer? Já existe isso por aqui? Muito obrigado pela pergunta. Sim, efetivamente, no processo de construção das ditas cidades inteligentes, há, digamos assim, uma tendência global para se construírem os chamados centros de coordenação de operações. Na realidade, não é mais do que eu colocar numa mesma sala representantes dos vários serviços que têm que ter um papel ativo na resolução dos problemas do cotidiano da cidade, não é? Isso é uma coisa que tem vindo a acontecer, Lisboa tem um, Cascais tem outro, quer dizer, isso vai acontecendo em vários municípios. Mas como muito bem disse, isso, digamos assim, tem um propósito específico. A ideia é, eu estou naquela sala e naquela sala eu consigo estar a receber dados de vários aspectos da cidade, tenho por trás uma infraestrutura de conhecimento do próprio território e se houver, por exemplo, uma ruptura de águas numa determinada rua, eu tenho naquela sala as pessoas do serviço que terão que resolver a ruptura de água, mas também eu tenho naquela sala a polícia municipal que vai ter que estar preocupada em divergir o trânsito, tenho se calhar o transporte público também tem que ir para outro sítio e assim sucessivamente. Tenho os vários serviços da cidade que têm que gerir essa emergência e resolvê-la do ponto de vista operacional. Se a sala tiver efetivamente essa base de conhecimento, isso permite fazer o quê? Eu consigo consultar o dito sistema de informação geográfica, por exemplo, e saber qual é exatamente a conduta, qual é a peça que eu tenho que levar para o local, porque se calhar até tenho uma câmara que está naquela rua que está a mostrar o que é que está a acontecer, ou se não tenho a câmara, posso ir ao Google Maps e com o Bird View, ou como é que aquilo se chama, não sei como é que se chama, mas consigo visitar a rua antes de lá ir e saber exatamente qual é o sítio, e isto consigo fazer isso. Esse é, digamos assim, um problema operacional de gestão da cidade. O que já estamos aqui a tentar fazer é o passo seguinte, que é conseguir usar esses dados todos para conseguir prever consequências, testar cenários e ver o que é que pode acontecer. Nós fizemos, por exemplo, já um trabalho com o Regime de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que foi, com base no histórico de todas as intervenções em que os bombeiros tiveram que atender, tentar desenvolver um modelo para otimizar a localização de veículos de resposta rápida, onde é que eles deveriam estar colocados amanhã, para conseguirem chegar em menos de 5 minutos aos locais onde pode haver uma elevada probabilidade de ocorrência de um acidente, tendo em consideração as previsões que nós temos para amanhã de tráfego, de meteorologia, de eventos, de cortes de estrada. E, portanto, são camadas de inteligência que vamos construindo. Também é verdade que estes centros de coordenação e controle, também há histórias de sucesso e insucesso, eu não sei se falou numa, há uma muito famosa que não correu bem, que foi a do Rio de Janeiro, quando fizeram os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo de Futebol, fizeram uma coisa assim, parecia a central da NASA, e pronto, depois também levantou o voo e depois pronto. Muito bem. Eu posso só dar uma chega só esta pergunta, se me permite, que é o seguinte, eu estive na gestão durante 7 anos da EPAL, e na altura, sempre que a EPAL fazia uma intervenção na cidade de Lisboa para a renovação das condutas, nunca o fazia sem avisar todos os stakeholders que podiam ter infraestruturas nessa rua para aproveitarem essa fase para fazer obras. Portanto, muitas vezes nós não precisamos estar à espera da inteligência artificial, porque isso também pode ser um problema grave de nós, tudo o que é bom senso das pessoas que estão a gerir, não podem estar à espera de grandes centros de comando para fazerem as coisas que são fáceis de perceber, que são lógicas, não é? E depois, só outra questão, também de uma experiência que estava na EPAL em relação aos tempos de intervenção, nós quisemos de facto beneficiar, otimizar a frota da EPAL, que tinha exatamente mais intervenção nas rupturas, e foi uma coisa que as pessoas não quiseram que os carros fossem seguidos por GPS. Portanto, teve um impacto muito grande nos trabalhadores, porque achavam que aquilo era uma medida coerciva em relação à sua atividade. Portanto, estas coisas às vezes parecem muito lógicas, mas quando se vai pôr no terreno não são fáceis.
Obrigada. Obrigada. Não faz mal. Obrigada. Susana Neto, da Universidade de Lisboa e da PRH. Eu gostava só de fazer um comentário. Penso que este painel foi realmente muitíssimo interessante e o meu comentário é positivo e negativo, porque gostava de chamar a atenção para uma questão que em relação à sustentabilidade é crucial. Temos que aceitar esta esquizofrenia. Temos de um lado, como dizia a Teresa, sabemos tudo e mais alguma coisa. É um bocado como os meios de diagnóstico que podemos ter em saúde, mas depois a terapêutica não for muito boa, não adianta muito ter os exames todos. Sabemos tudo, mas nada muda, ou pouco muda. E, portanto, temos que começar a pensar o que é que sabemos de facto e como é que sabemos. E talvez começar até como investigadores a debruçar-nos mais sobre o que é que não funciona bem, do que aquilo que às vezes nos parece, pronto, temos imensas formas de prever uma série de coisas, mas talvez a questão não esteja apenas aí. E há aqui questões de contexto, de política, de alterações sociais, etc., que temos que ter em consideração. As cidades podem ser muito smart, mas se temos no mundo de hoje milhões e milhões de pessoas a viver em condições miseráveis dentro das cidades, nós é que não somos nada smart e portanto não há inteligência artificial que nos salve. E se não conseguirmos de facto ter esse bom senso de utilizar sinergias, mas particularmente começarmos a pensar onde é que está a nossa sabedoria, onde é que está o conhecimento e onde é que começa a sabedoria. E eu acho que ainda estamos muito aquém da sabedoria necessária para mudar as coisas que temos que mudar em termos de água. Eu peço desculpa de estar a fazer este comentário um pouco amargo, mas é a realidade. Depois de 46 anos do Mar del Plata, hoje ontem começou a grande cimeira de Nova Iorque. Eu não espero absolutamente nada de especial que saia desta cimeira, a não ser não sei quantos voos e emissões de carbono que se gastaram para lá irem reunir-se milhares de pessoas. E esta é que é a questão, é que vamos de cimeira em cimeira, sempre dizendo as mesmas coisas, mas o mundo está cada vez pior. E em termos de água é a mesma coisa. E, portanto, se nós depois de 23 anos da Diretiva Quadro da Água, as águas e o estado ecológico das águas na Europa não melhorou, e estamos muito longe do tal bom estado ecológico, o que é que falhou? E se não começamos a pensar e a centrar-nos mais sobre o que é que falha, penso que a esquizofrenia de continuarmos a dizer o que é muito bom e depois olharmos para o lado e vermos tudo a falhar, não nos adianta muito. Portanto, do lado positivo, vamos olhar para aquilo que falha e onde é que podemos, de facto, atacar aquilo que não está a funcionar bem. E este é o meu desejo para o futuro da APRH, que seja mais realista e mais acutilante nestas coisas. E penso que este painel foi muitíssimo inspirador desse ponto de vista, pelo menos para mim. Obrigada a todos os oradores. Susana, se me permite comentar, portanto, de facto, acho que aqui, para mim, há uma certa confusão entre diagnóstico e ação. Portanto, nós diagnosticamos imenso. Aliás, nós adoramos diagnosticar, nós, humanidade, e achamos que o diagnóstico chega. Mas, na verdade, o que é difícil não é diagnosticar, não é mandar. É depois que aconteça qualquer coisa, não é? Mas para mim, os dois desafios que não são de todo evidentes que consigam ser resolvidos é, primeiro, o fator escala. O fator escala é que produziu, digamos, os diagnósticos dos problemas de hoje em dia. E esse fator escala não deixou de ocorrer. Nós continuamos a crescer, continuamos a desenvolver, continuamos a aumentar as áreas, a pegada, não é? Portanto, o fator de escala continua aí, temos que lidar com ele e vai ser assim. E a segunda coisa que é difícil, na minha opinião, que é o outro desafio, que é a nossa ideia humana, a nossa mente humana funciona por compartimentos e setores. Isso depois reflete-se em tudo quanto fazemos. Portanto, os compartimentos fazem parte da nossa natureza, não é? A própria tipologia de compartimentos faz parte da natureza. E, portanto, nós funcionamos também profissionalmente em compartimentos. As ordens não são mais compartimentos, na verdade. E, portanto, nós encorajamos o compartimento, que na verdade é uma segurança tribal.
que já vem de trás. E, portanto, isso refletido para o ambiente onde e para a ecologia em que eu trabalho, em que tudo toca em tudo e tudo influencia tudo, é demolidor, porque nós estamos muito mais confortáveis em gerir compartimentos, o da energia solar, o da energia da Smart Cities, portanto, eu conto passarinhos e bichinhos e tal, e ficamos todos contentes, mas na verdade há aqui a escala e a falta de intersetorialidade, big picture, é que são verdadeiramente o que está aqui a tramar a humanidade em termos planetários. Bom, isto é a minha opinião. Agora, dito isto, eu acho que isto é claramente o diagnóstico, não é de todo, se me perguntarem como é que eu resolvo isto, esse é que é o meu problema, não é propriamente o diagnóstico, é como é que eu ultrapasso estes dois grandes pilares que são, digamos, os nossos estrangulamentos base. Sei como é que eu ultrapasso a questão da dimensão escalar, porque para isso era preciso uma estrutura de gestão, e uma estrutura de gestão com tudo quanto isso acarreta, não é só gestão porque é giro, não, em termos de escala, não é? Eu já nem falo escala planetária, já só a nível do nosso território, não é? Enfim, está aqui pessoas da DGT, etc. Todas as administrações em geral, as universidades em geral, funcionam em compartimentos, quando na verdade o ambiente não é assim, tudo diz respeito a tudo. E depois a intersetorialidade também é tramada, isso agora está assim um bocadinho a ser mais questionada, mas de qualquer maneira também é uma das grandes desafios. Portanto, não é de todo claro, e eu acho que a razão é exatamente essa, o não termos conseguido superar estas duas questões que leva a que ao fim de, não 23 que diabo, mas 17 ou 2009, 13 anos de diretiva, não tenhamos ainda o resultado final, apesar de termos evoluído a nível de cada setor e a nível de uma escala pequena, e uma cidade é uma escala pequena, apesar de termos evoluído brutalmente. Claro que sim, evoluímos brutalmente. Eu hoje em dia faço modelações, por exemplo, de peixe para a Europa toda, e depois os peixes continuam a ter os mesmos problemas que já tinham há 20 anos, não é? Eu fico muito contente e publico imenso, está, é giro, mas na verdade não mudou muito, a não ser a gente saber mais. Confirmou-se tudo quando pensávamos, sabemos mais, ok, temos um diagnóstico bestial, qualquer dia temos até uma confiança fantástica no diagnóstico, mas de facto não chegamos à operacionalização que conclui, que permite essa conclusão desse diagnóstico. Portanto... Só um pequeno comentário também, eventualmente, alargar o âmbito do desafio. Concordando com o que disse, também acho que há aqui outra dimensão que é a ação individual de cada um de nós. E que nós muitas vezes não mudamos os nossos padrões individuais. Nós esperamos que mudem as coisas, mas nós não alteramos os nossos comportamentos individuais. Eu costumo ter uma discussão com um amigo meu, porque ele tem a mania de lavar o lixo antes de o separar. E eu consigo perceber qual é o racional de lavar o lixo antes de o pôr no lixo. Pronto, mas é um problema que eu tenho e não chegamos a acordo porque ele acha que pôr o lixo sujo na separação é uma coisa que não faz sentido. Eu, pronto, está bem, ok. Mas não era esse o exemplo, lembrei-me agora de repente dele, mas para dizer, por exemplo, agora nós temos um desafio em Lisboa que é a neutralidade carbónica até 2030. Subscreveu-se um contrato que Lisboa vai ser inteligente e climaticamente neutra até 2030, e nós temos a maior parte das emissões não são feitas pelo município. Portanto, o município é responsável por 5% das emissões. Portanto, o município não vai poder alterar as emissões da cidade. Depois, a seguir, as grandes emissões é transportes. Os transportes têm uma quantidade brutal. A seguir é o edificado, serviços e de habitação. E, portanto, vai ser preciso as pessoas alterarem os seus hábitos de mobilidade. Eu julgo, não sei, pelo menos se não têm a medida exata quantificada, eu acho que todos temos a noção, depois da Covid, isto não ficou melhor em termos de mobilidade e de uso de transporte público. E, portanto, não voltaram à atualização. Está a melhorar bastante, mas houve um crescimento bastante significativo da utilização do transporte individual. Na parte do edificado, quer da construção para a habitação, quer para serviços, nós precisamos de construir de forma diferente. E agora, se perguntar a alguém que está aqui na sala, alguém vive numa casa que faça a reutilização das águas pluviais para outros fins? Alguém? Parabéns, pronto. Obrigado pela exceção que confirma a regra. Mas quer dizer, isto são coisas que têm que ser feitas
ponto a ponto, e têm todos que fazer isso. E, portanto, eu compreendo que é um bocadinho, às vezes, ficamos desapontados com as cimeiras que não resultam em nada. Mas eu acho que é mais do que isso. Vai ser preciso muito mais para nós respondermos à emergência climática que nós temos e ao desafio da sustentabilidade. Porque não acredito que vão ser os governos que vão resolver este problema. A Jane Jacobs, que era uma pensadora do urbanismo, dizia que as cidades são, como é que é? As cidades são de todos quando são construídas por todos. E, portanto, eu acho que nós muitas vezes também não exercemos de forma ativa o papel que deveríamos ter para mudar a realidade que nos rodeia. Então, peço desculpa, mas era para ficar aqui. Muito obrigado. Eu vou só fazer uma introdução muito simples, e é só para dar uma visão mais otimista em relação aos problemas da água. As melhorias nas últimas 2 décadas em relação aos serviços de água, quer de abastecimento, quer de saneamento, são astronómicas em Portugal. A qualidade da água dos rios não tem nada a ver com o que era há 20 anos. O número de praias fluviais hoje em dia com qualidade da água é muito grande. Portanto, houve um trabalho muito grande de vários setores que levou a que hoje em dia não se possa ter uma perspectiva pessimista da forma como foi gerida a água nestes últimos tempos. Nós temos, do ponto de vista legal, um edifício que é brilhante, mas isso nós sempre fomos brilhantes a ter edifícios legais bons. O problema é cumpri-lo, mas o que é certo é que nos últimos anos se fez muito pela água e pela qualidade da água, e portanto eu não estou nada pessimista em relação a isso. E fez uma coisa que eu acho que é importante, que é o anúncio da Nike, é o Just Do It. Fizeram-se as coisas, houve muitos erros, houve erros enormes, houve megalomanias, houve coisas que se estão agora a corrigir, mas fez. E isso é que é importante nos portugueses aprenderem a errar e a aceitarem o erro. Quando estão a gerir, não aceitarem o erro, para que as pessoas não ponham todas o braço nas costas para não fazer, para não ter problemas. E fazerem e errarem. E foi isso que foi feito na água, e eu penso que o cenário hoje em dia é bastante otimista. Deixem-me só dar esta minha visão, se calhar é um bocado bacoca, poderão dizer vocês. Não há mais intervenções, não há mais perguntas. A sessão, penso eu, que foi um sucesso. Agradeço muito, em nome da APRH, se me permite o Presidente, aos palestrantes e aos congressistas, e também aos congressistas que estão em casa, e muitos parabéns à APRH por estas sessões e pelo Congresso da Água, que faz muito pela água em Portugal. Mas tem uma pergunta aqui que não sei como é que isso faz agora. Lá está a informática a dar-me cabo do tempo. Eu sou surdo, não vi a pergunta, não é? Vai acabar. É uma pergunta bastante extensa. Tinham-me dito que não se podia fazer pergunta.